Dinastia Tudor, do início até o seu fim. Olá, Curiosers! Eu sou a Grace, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Então, este é o nosso primeiro vídeo aqui neste canal, e como os Tudors são muito famosos, tem muitos fãs por aí, né? E também são muito polêmicos, então eu decidi fazer uma ordem cronológica do porquê a dinastia Tudor começou até o seu final, o porquê ela acabou. Aconteceu uma série de guerras de 1455 a 1487. Essa série de guerras nós conhecemos hoje como Guerra das Rosas, mas esse nome só teve esse nome por conta das peças de Shakespeare, né? Então o nome Guerra das Rosas se tornou popular. Mas por que rosas? Porque, basicamente, rosa era o símbolo das casas envolvidas nessa guerra, que era a Casa de York e a Casa Lancaster. Houveram outras casas envolvidas, mas foram as principais. Então, a Casa de York tinha rosa branca e a Casa Lancaster, a rosa era vermelha. Os York e os Lancaster descendiam da mesma casa real, então os dois acreditavam que tinham direito ao trono, por isso essa briga toda. Henrique VI era o rei da Inglaterra quando essa bagunça toda e essa guerra começou, mas ele era tido como um rei fraco, louco, e ele era da Casa Lancaster. Então, Ricardo, o Duque de York, exigiu a renúncia do Henrique VI. Então, em 1455, quem deu início, né, a esta Guerra das Rosas foi o Henrique VI, que liderou as tropas e mandou que atacassem as tropas do Duque de York. Porém, Ricardo, os York venceram. Essa batalha se chama Batalha de St. Albans. Ricardo VI ainda era o rei, certo? Então os York tiveram que se refugiar na Irlanda e lá ficaram um tempo. Logo após isso, Ricardo de York voltou para a Inglaterra e derrubou as tropas de Lancaster novamente. Mas desta vez ele aprisionou o rei Henrique VI. Ricardo de York, então, se tornou Lorde Protetor, mas foi brutalmente assassinado na Batalha de Wakefield, ele e um dos seus filhos. E no meio de toda essa confusão, havia uma mulher muito influente, Margaret de Anjou. Era a rainha consorte da Inglaterra, esposa do rei incapaz, né? O rei Henrique VI. E Margaret era a resistência da Casa Lancaster. Mas após a morte do Ricardo, Duque de York, então o Henrique VI sai da prisão, mas o filho mais velho de Ricardo de York se autoproclamou o rei da Inglaterra, como Eduardo IV. O Henrique VI não teve um dia de paz, porque ele foi capturado novamente em 1465 e preso. Ficou preso na Torre de Londres até 1470 e foi libertado de lá por causa do Barão de Warwick, que antes era a favor dos York, mas se virou contra os York e agora estava a favor dos Lancaster. Henrique VI, que não tinha um dia de paz na sua vida, foi preso novamente na Torre de Londres. E lá ele morreu, provavelmente a mando do filho do Ricardo, Duque de York, né? No caso, o novo rei da Inglaterra, Eduardo IV. Agora se liga nesses casos de família que aconteceu em 1471. O rei Eduardo IV acusou seu irmão mais novo de conspirar contra ele. O que ele fez? Mandou que afogasse o menino num tonel de vinho. Então, para você entender, foram 25 anos de guerras, tá? Teve os meninos da torre que desapareceram. Quem foram esses meninos? Em 1483, o rei Eduardo IV, filho do Ricardo, Duque de York, morreu. Não se sabe do que, mas ele deixou filhos. Um desses filhos tinha 12 anos de idade e se chamava Eduardo, daí se tornou o quinto, mas o regente era o seu tio. Então, Eduardo V nunca foi coroado. O casamento de Eduardo IV foi considerado ilegítimo após a sua morte, e seus dois filhos, o Eduardo V e o mais novo, simplesmente desapareceram da Torre de Londres, onde foram presos pelo seu próprio tio. Sumiram, né? Aham. Então,
Então, após o suposto desaparecimento dos meninos na Torre de Londres, o tio, que era regente, assume o poder, assume o trono. Ele era o Ricardo III, a cara do Lord Farquaad. Mas então surge um novo pretendente ao trono, Henrique Tudor. Então, Henrique Tudor derrota Ricardo III em uma batalha e assim também se casa com Isabel de York. Então, Henrique era da dinastia Lancaster, da casa Lancaster, e a Isabel era da York. Então, nasceu a dinastia Tudor e assim foi unida as duas rosas, a Lancaster e a York, formando a Rosa Tudor. Então, basicamente, a Guerra das Rosas acabou por causa de um casamento e a dinastia Tudor começou através de um casamento de Henrique VII com Isabel de York. Isabel e Henrique VII, então, tiveram 7 filhos, no quais 4 sobreviveram à infância, incluindo Henrique VIII. Mas Henrique VIII não era o mais velho. Arthur Tudor era o filho mais velho que iria ascender ao trono, mas ele morreu, inclusive pouco tempo depois de se casar com Catarina de Aragão. Então, em abril de 1509, Henrique VII morre e no mesmo ano, em junho de 1509, Henrique VIII, que no caso se tornou Henrique VIII, se casa com sua ex-cunhada Catarina de Aragão, já que Arthur Tudor e ela ficaram casados cerca de 5 meses e ele morreu quando tinha apenas 16 anos. Catarina de Aragão era mais velha que Henrique VIII, tinha cerca de 23 anos, enquanto Henrique tinha 18. Foram 38 anos de reinado, escândalos, rompimento com a igreja, decapitações, adultérios, como vocês sabem, uma bagunça, né? Foram 38 anos de Henrique VIII no poder e ele abusou desse poder, né? Se casou 6 vezes, rompeu com a igreja católica, nasceu uma igreja durante o reinado dele, a igreja anglicana, decapitou 2 esposas, renegou os filhos, uma confusão que vocês já devem saber, mas eu vou falar bem a fundo em um outro vídeo só sobre Henrique VIII. Mas com Catarina de Aragão foram 24 anos de casados e com Catarina ele teve apenas uma filha, Mary Tudor. Teve diversas amantes e teve também um filho homem, Henry Fitzroy, com sua amante Elizabeth Blount. Catarina, após alguns abortos, não conseguia mais dar herdeiros ao trono e também não conseguiu um filho homem. Então, Henrique VIII começou a ficar obcecado por essa ideia de ter um filho homem para suceder ao trono. E como a sua esposa não conseguia ele, então tentou arrumar um plano B, digamos assim, e achou que uma outra mulher poderia dar isso a ele. Então surge Ana Bolena na parada. Ele gostou dela, não enviou cartas, enviou presentes, fez de tudo para que ela se tornasse amante dele. Mas Mary Bolena, que era irmã mais velha de Ana Bolena, já tinha sido amante de Henrique VIII e foi simplesmente largada às traças. Então Ana Bolena não queria que a mesma história se repetisse com ela. Inclusive, os 2 filhos que Mary Bolena teve possivelmente eram de Henrique VIII. Ana queria ser esposa, rainha. Ela não queria somente ser a amante. Ela queria dar ao rei filhos legítimos e ela tinha certeza que isso ia acontecer. Mas Catarina de Aragão era rainha legítima, filha de reis. Ela se comportou à altura e não concedeu a anulação de seu casamento. Agora, a rejeição de Ana para com Henrique, não se sabe se ela queria jogar ali com ele, deixando ele mais apaixonado, ou então se ela tinha medo das consequências. E em 1527 começa a persuasão ali com o Papa para que houvesse a anulação do casamento, meteram versículos bíblicos dizendo que Henrique VIII não poderia ter se casado com Catarina, já que ela era esposa de seu irmão. Enfim, foram anos nessa batalha com a Igreja Católica.
Henrique, de certa forma, também se vingou de Catarina de Aragão, não deixou que ela tivesse contato com sua própria filha Mary Tudor, e Mary também não poderia ter contato com sua mãe, até que ela permitisse, né, que fosse anulado o casamento e tudo mais, mas ela foi irredutível. Mas então Ana cedeu, e em 1533 ela estava grávida. E 8 anos após chamar a atenção de Henrique VIII, Ana e Henrique VIII se casam em segredo. Mas Henrique VIII ainda guardava a reação do Papa, que obviamente condenou o casamento de Henrique com Ana Bolena e exigiu que ele voltasse com Catarina de Aragão. Então aconteceu o ato da supremacia. O que isso quer dizer? A Inglaterra nunca mais precisaria responder ao Papa nas suas decisões. Em 5 de janeiro de 1533, Ana Bolena e Henrique VIII então se casam. No dia 1º de junho de 1533, ela é coroada rainha e em 7 de setembro do mesmo ano nasce então Elizabeth. Em 1536, Ana Bolena teria dado à luz a um menino que nasceu morto. Um menino, gente. E essa teria sido sua última tentativa e oportunidade, já que já haviam boatos na corte de que ela estaria traindo o rei. E ela era um tanto linguaruda, né? Desculpa quem ama a Ana Bolena, mas isso é verdade. Então, ela falava algumas coisas que não condiziam com a posição de uma rainha. Então, inventaram até que ela enfeitiçou o rei para que ele se apaixonasse por ela. E detalhe que o rei já tinha desgostado de Ana Bolena e já estava de olho na dama de companhia de Ana Bolena, que era Jane Seymour. Mas depois do julgamento, Ana foi condenada em 19 de maio de 1536. Ela é então decapitada. Seu irmão também foi decapitado, várias outras pessoas foram decapitadas, né, que estavam sendo acusadas juntamente. Um dia antes da execução de Ana Bolena, Henrique VIII já teria ficado noivo de Jane Seymour. Vocês acreditam? E apenas 10 dias após a morte de Ana Bolena, eles se casam. Jane, então, engravida. É um menino. Nossa, que alegria. Foi uma festa. Henrique VIII acho que nem acreditou. Mas apenas 12 dias após o parto, Jane Seymour morre. E ela, inclusive, foi uma das esposas, a única, na verdade, que recebeu um enterro digno de rainha. Porque, segundo o que muitos dizem, ela foi o amor verdadeiro de Henrique VIII. Eu discordo dessa teoria, tá? Eu acredito que Henrique VIII não teve tempo suficiente de enjoar de Jane Seymour, porque senão o fim dela teria sido outro, com certeza. Henrique VIII, então, se casa pela 4ª vez. Dessa vez não foi tão rápido, tá? Mas se casou com a alemã, então, Ana de Cleves. Mas antes dele se casar com ela, ele viu um retrato. E o retrato dela não condizia com a pessoa dela. Meio que o pintor deu uma, como que podemos dizer, photoshopada, sabe? Na imagem de Ana de Cleves. Então, Henrique VIII não gostou do que viu. O casamento não foi consumado, foi anulado, mas ela foi a mais sortuda das esposas. Por quê? Ela saiu de um casamento com Henrique VIII. Olha que sorte! Não precisou consumar o casamento com ele, porque, gente, nessa fase, ele já estava com aquela perna podre, fétida. E ele disse, inclusive, que quem fedia era Ana de Cleves, que os seus seios eram murchos, flácidos, enfim, aquela coisa de ego que ele tinha, né? Então falou um monte de mal da menina, mas enfim, depois ele até chamava ela de a querida irmã do rei. E ela saiu desse casamento com Henrique VIII com uma boa pensão e podia frequentar a corte quando ela queria. Então veio o 5º casamento, Catherine Howard, inclusive prima de Ana Bolena, que teve o mesmo fim de Ana Bolena. Ela era descrita como a rosa sem espinhos, era uma garota, uma menina. Henrique VIII já estava velho, sabe? Então ele achou aquilo fascinante, ele desfilando pela corte com uma menina. Ele estava apaixonado e ela era muito jovem. Eu não digo que ela era ingênua, mas ela era uma menina que não sabia de fato o que era ser uma rainha. Ela não foi criada para isso. E se envolveu com Thomas Culpeper, um dos servos favoritos do rei. Moral da história, Thomas morreu,
Catherine Howard também morreu, e a ex-cunhada de Ana Bolena, a esposa de George Bolena, Lady Rochford, foi também decapitada no mesmo dia da sua rainha. Era ela que organizava os encontros de Catherine Howard com Culpeper. A execução de Catherine Howard foi em 13 de fevereiro de 1542. Então, Henrique se casa novamente, e a azarada da vez, Catherine Parr. Essa quase também partiu para outra vida, mas ela ainda conseguiu clemência. Ele estava cada vez mais tirano, porque havia muita dor por conta da sua perna, né? E provavelmente ele tinha diabetes, então aquela perna, aquela ferida nunca cicatrizava. Mas se casou com Catherine Parr. Catherine tinha ficado viúva 2 vezes e não tinha filhos. Inclusive, a educação de Elizabeth, filha de Ana Bolena, tem muito a ver com Catherine Parr. Ela criou a Elizabeth no protestantismo. Ela foi a última, né, a sobrevivente. Henrique VIII morreu antes dela. Depois disso, ela se casou com Thomas Seymour, o irmão de Jane Seymour, que foi a 3ª esposa de Henrique VIII. E ela também engravidou de Thomas Seymour, mas poucos dias depois também ela morreu da mesma forma que Jane Seymour, pós o parto. Tá bom, Henrique VIII morre, mas ele deixa um testamento que a Inglaterra deveria ser governada por um conselho de regência. Afinal, após a sua morte, quem seria o rei da Inglaterra era Edward, seu filho. E Edward tinha apenas 9 anos de idade, então ele ainda não poderia governar, né? Precisaria ter ali uma regência. Edward reinou de 1547 a 1553 e ele então morre, tinha uma saúde frágil. Mas quem ele deixou como sucessora? Uma prima, Lady Jane Grey, a rainha dos 9 dias, também conhecida dessa forma. Por que 9 dias? Porque simplesmente ela também foi decapitada. E tinha a mãozinha de Mary Tudor ali, né? Mas ok, isso fica para um outro vídeo. Então, depois de Lady Jane Grey, quem assume o trono? Mary Tudor, finalmente Mary Tudor. Mas reinou muito pouco, somente 5 anos, de 1553 a 1558. Então ela morreu também sem deixar filhos. E quem sucedeu Mary Tudor? Elizabeth, a filha que foi considerada bastarda de Henrique VIII, filha com Ana Bolena. Ela então agora se tornava rainha da Inglaterra. E quem deixou a sucessão para ela foi sua própria irmã, Mary Tudor. E Elizabeth reinou por 45 anos. Foi um reinado, inclusive, chamado de a Era de Ouro, né? Porque ela realmente fez muito pela Inglaterra. Ok, Elizabeth nunca se casou. Ela é considerada a Rainha Virgem. Se ela nunca se casou, quem sucedeu Elizabeth? E detalhe, se Elizabeth não teve filhos, a Era Tudor acabou. Não é verdade? Sim. A dinastia Tudor acabava com Elizabeth no ano 1603. E o sucessor de Elizabeth foi o filho da sua prima. Sabe a prima que ela mandou decapitar? Mas o filho dela se tornou rei da Inglaterra. Ele era James VI da Escócia, porque ele reinava na Escócia, e se tornou então James I da Inglaterra. Inclusive, Elizabeth era madrinha de James I. Então é isso, eu espero que tenha dado para você entender, navegar comigo nessa ordem cronológica. Ficou um pouquinho longo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo do canal. Não sei se vocês repararam, mas eu comecei com uma roupa, com uma maquiagem, terminei com outra. Por quê? Simplesmente partes do meu vídeo, eu acho que eu apaguei sem querer do meu celular, mas enfim, tá aqui. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixe seu comentário de qual seria o próximo tema que você quer ver nesse canal. E é isso, um grande beijo e até a próxima!